fez mal. Aí os outros dizem, bom, se ninguém te fez mal, vamos embora. Tchau. Pô, tá tranquilo. Você tá o quê? Com uma dor de dente? Isso aí acontece, né? Zeus de vez em quando manda uma coisa ruim assim. Ou seja, esse episódio mostra já uma característica da civilização grega, que é o uso da palavra, que é a palavra colocada à frente da força. Então é assim que Odisseu vence Polifemo, né? Depois então ele passa por uma série de aventuras e ele consegue chegar em casa. Mas quando ele chega em casa, ele tem um problema. Ele ficou fora 20 anos, ele era rei. O que aconteceu nesses 20 anos? Será que a mulher dele achou que ela era viúva, casou com outro? Será que mataram a mulher dele, um filhinho dele pequeno, e tomaram o poder à força? Ele não sabe o que aconteceu. Então o que ele faz? Como era característico de Ulisses, ele usa a astúcia, usa o disfarce. Ele chega meio maltrapilho, vestido de mendigo, se arrastando todo sujo, ao quebrado. O Palas Atena ajuda ele a ficar bem velho, bem caquético. Ninguém acha que ele seja capaz de fazer mal a ninguém. E assim que ele chega, pedindo uma comidinha aqui, uma bebidinha ali, por favor, pro mendigo que nunca fez mal a ninguém. Enquanto isso, mas ele continua sendo Ulisses. Enquanto isso, ele está observando o que está vendo. O que estava vendo era um horror. Era um horror. Tinha mais de 100 nobres na casa dele, comendo e bebendo o dia inteiro, ou seja, literalmente, né, exaurindo o tesouro dele, o tesouro que ele tinha conseguido através de saque, e através de pilhagem, através de tantas viagens e guerras que ele tinha feito. A mulher, por quê? Eles queriam obrigar a mulher dele, que era Penélope, a se casar com um deles e, portanto, a transformar um deles no rei. Mas não estavam interessados em ser rei, estavam interessados em meter a mão no tesouro, certo? E aí Ulisses fica pensando como ele vai fazer, né? Penélope, na verdade, conseguiu manter os pretendentes longe porque ela fez a mesma coisa que Ulisses. Ela usou a astúcia. Ela disse, olha, eu vou casar com vocês sim, mas o meu sogro está muito velhinho, qualquer dia ele morre. Isso foi um negócio terrível, né? Qualquer dia ele morre, o sogro não ficou nada satisfeito, e eu já vou fazer a mortalha dele, vou ficar fiando a mortalha dele, tá? Quando eu terminar de fiar a mortalha dele, eu caso com vocês. Só que quando chegava de noite, elas, escravas, desmanchavam tudo que ela tinha fiado. Chegava o dia seguinte de manhã, e aí, você terminou de fiar? Não, pois é, eu estou fazendo o mais rápido possível, mas essa mortalha não acaba, não sei o que há. Até que os pretendentes descobriram, bem na hora que chega Ulisses. E aí ela bolou o seguinte estratagema, olha só, eu vou casar com aquele que seja capaz de vergar o arco que Ulisses deixou aqui, porque era um arco muito pesado. E ninguém, exceto Ulisses, era capaz de vergar esse arco. Os pretendentes falaram, não, tá tudo bem, nós vamos um atrás do outro. Parece aquele negócio do Excalibur, do Rei Arthur, deve ser cópia disso aqui. Bom, então, chegou a vez do mendigo. Será que eu podia meter a mão nesse arco e tentar jogar uma flecha? Sai pra lá, ô fedorento, para com isso, não sei o quê. Mas Penélope, que desconfiou de alguma coisa, falou, não. Ué, se ele conseguir atirar, eu caso com ele, mando dar um banho caprichado nele, ele passa a ser o rei, né? Bom, eu tô tomando algumas liberdades, tá? Mas basicamente 99% é ficção, né? O outro 1% é invenção minha de carioquices e brincadeiras, tá? Vocês podem checar, tem a Odisseia, vocês têm ótimos professores, professor Alice, professor Nilson, todos eles vão ajudar vocês a restabelecer a verdade do texto. O fato é o seguinte, na hora que Ulisses pegou o arco, ele já pegou o arco, já vergou o arco e já mandou no peito de um dos pretendentes. E aí ele, o filho Telêmaco, que já devia ter uns 15, 16 anos, 17 anos, mais 2 auxiliares, eles mataram todos os pretendentes. Eram 100 e tal. Depois de matar todos os pretendentes, eles fazem uma coisa terrível. Eles enforcam as 12 escravas que tinham dormido com os pretendentes. Mas, por que isso é horrível? Porque, na verdade,
Elas não tinham dormido porque queriam. As escravas eram obrigadas a dormir com os homens nobres. Os pretendentes naquele momento estavam dominando a casa. Ou dormiam, ou então podia acontecer alguma coisa pior com elas, que não tinha ninguém para protegê-las. Ou seja, na verdade eles não tinham culpa. Mas aquele pater famílias, né, aquele pai de família que é Ulisses, com todo o poder que ele tinha, ele queria restabelecer a ordem e queria impor, através do exemplo violento, de punição violenta, que ó, agora acabou, quem manda aqui sou eu. Né? Ele tinha, entretanto, uma outra barreira ainda a transpor. A última barreira era Penélope. Por quê? Penélope queria ter certeza de que ele era realmente Ulisses. A governanta de Ulisses já tinha reconhecido Ulisses por uma cicatriz, mas Penélope queria ter certeza. E aí ela novamente usa da astúcia. Ela chega para uma servidora e diz assim: olha só, tira a cama de Ulisses que está no meu quarto e coloca num outro quarto para o estrangeiro dormir. Aí Ulisses falou: como assim? Como assim tirar a cama? Porque ele mesmo tinha construído uma cama escavada numa grande oliveira, cravada no solo, que não podia ser movida de jeito algum. Então, quando ele fala isso, como era um segredo que só ela e ele conheciam, ela fala: ah, então você é mesmo Ulisses. E aí, final feliz, aquela coisa toda, parará, parará, parará. Ora, o que esse primeiro herói nos diz, né? Esse primeiro herói, ele tem duas faces, né? Ele tem uma face do humanismo que é muito interessante. Ulisses, ele se recusa a virar animal, como se transforma seus amigos em porcos. Ele se recusa a comer a flor do lótus e andar doidão. Oh, não sei onde eu tô, não sei qual é, pô, tá tudo certo, beleza, tô nem vendo, tô vendo monstro e dragão, que maravilha. Não, ele quer ter consciência de quem ele é, tá certo? Ele se recusa à imortalidade oferecida por Calipso. Ele também não quer ser um deus. Ele é um ser humano, ele tem uma história, ele tem vínculos, ele tem memória. Então, por um lado, a história de Odisseu é uma história que reafirma a força do humanismo. Mas por outro lado, lida nos dias de hoje, esse herói Odisseu tem um lado sombrio. É o lado da conquista pela força. É o lado da dominação. É o lado do controle. É o lado do pater famílias, que tem na sua mulher e nos seus filhos verdadeiros bens dos quais ele pode dispor. Se ele quiser, ele mata o próprio filho. Se ele quiser, ele mata a própria esposa. E muitas vezes matava mesmo, sem que isso fosse considerado crime. Tá? Então a gente tem no Ulisses um pouco do herói de filme americano, não é? Que é o homem que conquista, que vence, é um indivíduo absolutamente excepcional, não é? Que salva a cidade na hora H. Ele tem esse lastro, né? Eu diria hoje, inaceitável. A figura do Ulisses tem esses dois lados. Agora nós vamos passar para o nosso segundo herói. Aliás, não, eu posso mexer aqui, né? Não. Então, aqui vocês têm uma cena de um vaso grego, de Ulisses e seus companheiros cegando Polifemo. Notem que Ulisses é diferente dos outros dois, né? Ele é mais forte, tem uma barba mais cerrada, até o olho dele está mais iluminado, né? Ele é esse indivíduo que descende dos deuses e que está acima absolutamente da média. Agora a gente vai ver um outro tipo de heroísmo, completamente diferente. Pegue, por favor, o texto do Grande Sertão Veredas.
Quem não tiver, leia com o colega, por favor. A professora Alicia depois vai conseguir mais para vocês. Estão prontos? Prontas? Aqui, nós estamos num outro universo mental, completamente diferente. Grande Sertão Veredas é do escritor mineiro João Guimarães Rosa, publicado em 1956. Não? Ao contrário da Odisseia, não foi poesia oral composta, né, por um aedo. Foi um escritor que na sua casa, né, foi lá escrever um romance, é uma forma diferente de um poema épico. Mas sobre o que é o Grande Sertão Veredas, afinal? O Grande Sertão Veredas não deixa de ser uma história de amor. Uma história de um amor impossível. Os amores impossíveis são os que fazem mais sucesso sempre, né? Porque são aqueles eternos, que não se concretizam, mas ficam para sempre na imaginação. Romeu e Julieta, por exemplo. E nesse caso, o amor é impossível. Gente, preciso da ajuda de vocês, senão Santo Agostinho vai me perdoar. Então, assim, ó, a primeira parte é de prestar atenção, mas ó, a segunda parte não, tu continua me devendo. Narigudo, não vai dar certo, né? E logo a segunda parte, que era mais bonita ainda que a primeira, né? Poxa, que pena, hein, Narigudo? Você tentou, eu vi, mas não deu, tá devendo. Então, na verdade, o Grande Sertão Veredas se passa no final do século XIX, início do século XX, uma época que era a época da República Velha, que o poder central, o governo federal, não tinha praticamente força. E a força era dos coronéis, era dos grandes proprietários locais. E Grande Sertão Veredas conta a história de guerras entre grupos de jagunços liderados por coronéis. No meio dessas guerras, na verdade, né, ocorre um encontro maravilhoso entre Riobaldo e Reinaldo, que depois, dois jagunços, sendo que Reinaldo depois diz a Riobaldo que o verdadeiro nome é de Adorim. Um nome que, se a gente dividir, dirá é um prefixo grego que significa através. E Dorim é como se fosse dor em mineirês, né? Então é através da dorzinha, de Adorim, tá? Porque é através da dor que Riobaldo vai aprender o que é a vida. Então Riobaldo já não é mais o herói de conquistar, de enriquecer, de mandar. Que tipo de herói é o Riobaldo? O que ele conquista? Ele conquista o conhecimento acerca de si mesmo e o conhecimento acerca da vida. A viagem do Riobaldo é uma viagem espiritual. Não é viagem religiosa, mas é espiritual. E ela começa quando ele é pequeno. Quando ele é um garoto de 14 anos, mais ou menos. Ele era filho de um fazendeiro, seu Celorico Mendes, que não o assume como filho, nunca o assumiu como filho, embora depois tenha até deixado fazenda para ele, o que significa admitir que ele era filho. E o Celorico Mendes tinha tido um filho com a Bigri, uma mulher do povo, que pelo nome fica parecendo que ela era descendente de indígenas, que ela era uma cabocla. Uma mulher pobre, eles moram longe do pai, que era padrinho, né? Era um pai disfarçado, era padrinho do Riobaldo. E ele vai até o rio, ele fica doente. A sua mãe faz uma promessa de que se ele fosse curado, se ele ficasse bom da doença, ele ia pedir esmola. E essa esmola ia ser dividida em duas partes. Uma parte ia ser para pagar uma missa, agradecendo a Deus pela recuperação. E a outra parte, olha só que bonito, ia ser colocado num vaso, numa cabaça, fechada hermeticamente, lançada no Rio São Francisco, para chegar até um santuário que havia na Bahia. E Riobaldo está ali, esmolando, esperando, na beira de um riozinho que é chamado de Janeiro, esperando para ver se aparece alguém para dar uma esmolinha e observando. Então vejam bem, logo no início, na página 100, que vocês têm aí,
o romance é construído da seguinte maneira: Riobaldo já é um fazendeiro, um homem rico, um homem idoso, a doença já começa a assolar os seus membros, e ele tem uma grande mágoa, ele tem uma grande ferida no coração, que é a morte de Diadorim, que ele pensava ser um homem, e que ele descobre depois ser mulher. Diadorim foi o amor de ouro da vida dele. O amor de prata é Otacília, a mulher com quem ele é casado. E muito bem casado, gosta muito dela. Mas Diadorim foi o amor de ouro. E não há como voltar atrás. E desesperado, durante 3 dias, ele conta toda a sua vida a um homem que vem da cidade de jipe para explorar o sertão. E ele vai contando, né? E a primeira coisa que ele diz assim: sendo isto ao doido, doideiras digo, mas o Senhor é homem sobrevindo, sensato, fiel como papel. O Senhor me ouve, pensa e repensa, e rediz, então me ajuda. O outro, esse processo acaba funcionando quase como psicanálise para o Riobaldo. Ele vai contar para um outro, que não é conhecido dele, que não tem a mesma idade, que não tem os mesmos costumes. É um outro que daqui a pouco vai embora. Então é que nem um psicanalista, é uma pessoa neutra. E ele vai contar a sua história para ele, Riobaldo, tentar ver qual é o significado da própria história, para ele repensar. E ele diz assim: assim é como conto. Antes conto as coisas que formaram o passado para mim com mais pertença. Vou lhe falar. De que ele vai falar? Isso é importante, que agora ele define o livro e o título. Lhe falo do sertão, do que não sei. Um grande sertão, não sei. Ninguém ainda não sabe. Só umas raríssimas pessoas. E só essas poucas veredazinhas, tá? Qual é o sertão? O sertão é a nossa existência árida, onde a gente praticamente não vê sentido. Vocês ainda não estão passando por isso, né? Porque vocês não veem a morte no retrovisor. Eu vejo a morte no retrovisor todos os dias, calculando quantos dias eu vivi, 20.870 e não sei quantos dias que talvez eu tenha, avaliando a minha saúde. Eu tenho uma concepção brutal da minha mortalidade. Vocês não precisam ter, ótimo, é uma bênção, continuem assim. Mas tem que entender que ela virá. Então o sertão é a busca do sentido da existência. Mas mesmo vocês podem se deprimir, podem às vezes não ver sentido nenhum em estudar. Eu vou estudar para quê? Vai para a faculdade, para quê? Para ter um emprego? Para quê? Tem que ter alguma coisa a mais do que seguir simplesmente o trilho que já estabeleceram para nós. A nossa vida tem que ser dotada de um significado. E esses significados são as veredas. Veredas em Minas não são pequenos caminhos. Veredas são lugares úmidos, com água, onde a gente tem algumas árvores, sobretudo Buriti, a gente tem animais. Então a vereda é que nem o oásis no meio do deserto. Por isso ele diz o seguinte: eu vou falar do sertão, que é o que eu não sei. A única coisa que eu sei são algumas veredazinhas. Que veredazinhas que a gente tem na vida? Por exemplo, um grande amor é uma vereda. Ali a vida faz sentido. E ele tinha tido essa grande vereda na vida dele, que foi Diadorim, que de repente se extinguiu. Por isso a vontade dele de contar. Para ele se perguntar, por exemplo, se ele teve ou não culpa na morte de Diadorim. Se ele ajudou a que o seu amor de ouro desaparecesse da face da terra. Eu acho até que ele pensa que sim, né? Por isso ele é tão angustiado. Mas ele conta aqui, eu não gosto de ficar trazendo angústia para ninguém, porque a angústia ela vem e ninguém precisa trazer. Então eu coloquei um dos trechos mais lindos do Grande Sertão Veredas para vocês, né? Perdão, o seu microfone demora, né? Esse trecho é o seguinte: ele estava ali esperando as pessoas chegarem, ele completar o valor da esmola para ele poder cumprir a sua promessa, que nem a minha promessa para Santo Agostinho. Quando de repente chega um menino, tá? Vejo nas 2 últimas linhas da página 1 aí.
Aí, pois, de repente, estão achando o contrário? Aí, pois, de repente, vi um menino encostado numa árvore, pitando cigarro. Menino mocinho, pouco menos do que eu, ou devia de regular minha idade. Ali estava, com um chapéu de couro, de sujigola baixada, e se ria para mim. Não se mexeu, antes fui eu que vim para perto dele. Então vocês veem que, quando chega o menino, imediatamente ele se sente atraído. Ele vai para perto do menino. Aliás, como ele diz antes na narrativa, ele considera que esse foi o primeiro fato da vida dele. A vida dele começou realmente ali. Porque vida não é repetição. Quem repete é protozoário. Vida é invenção. Vida é mudança. E ali começou a mudança e a transformação da vida dele. Tá? Então ele foi me dizendo, com voz muito natural, que aquele comprador de arroz era o tio dele, que morava num lugar chamado Os Porcos. Meio mundo diverso, onde não tinha nascido. Aquilo ia dizendo. E era um menino bonito, claro, com a testa alta e os olhos aos grandes, verdes. E aí pulem depois para o que tem depois de Grande Sertão Veredas, tá? O parágrafo que tem depois do Grande Sertão Veredas em negrito, um pouco mais abaixo, tá? Mas antes eu queria dizer o seguinte: o que o Riobaldo está descobrindo aqui? Primeira coisa que ele está descobrindo é o amor. Ele nem sabe que é amor, mas ele está descobrindo amor. É amor que ele descobre, tá? Gente, amor não precisa ser necessariamente amor sexual, romântico. É amor. Amor é amor. A palavra que os gregos usavam para amizade era a mesma para amor, que é filia, né? Pode-se falar de amor a Deus. E não é um amor romântico, é amor. É uma dedicação de sentimento. E aí eu cito Santo Agostinho. Vou te citar de novo. Livro 2. Vocês deviam ler esse livro. Se chama Os Pecados da Adolescência. Você sabia que o patrono do colégio escreveu o livro 2 chamado Os Pecados da Adolescência? Tinha que ler. O item 2.2. Sob a ação da carne. E aí ele manda a seguinte frase. Olha só que bonito. Santo Agostinho pode ser subversivo. Questão saber usá-lo. Ele diz a seguinte frase, que eu achei linda: que coisa me deleitava se não amor, amar e ser amado. Que coisa me deleitava se não amar e ser amado. Ou seja, a melhor coisa que tem no mundo, né? E era isso que Riobaldo, ainda com buço, estava descobrindo. É o primeiro amor da vida dele, na verdade, tirando o amor materno. Aí ele diz assim: mas eu olhava esse menino com prazer de companhia, como nunca por ninguém eu não tinha sentido. Achava que ele era muito diferente. Gostei daquelas finas feições, a voz mesma muito leve, muito aprazível, porque ele falava sem mudança nem intenção, sem sobejo de esforço, fazia de conversar uma conversinha adulta e antiga. Fui recebendo em mim um desejo de que ele não fosse mais embora. Todo mundo conhece isso, né? Todo mundo conhece. Não vai embora não. Mas ficasse sobre as horas, e assim como estava sendo, sem parolagem miúda, sem brincadeira, só meu companheiro, amigo, desconhecido. E pulando uma frase, ele diz assim: senti, modo meu de menino, que ele também se simpatizava a já comigo. Então, não adianta ter a simpatia. Como diz Santo Agostinho, amar e ser amado. Tem que haver os dois lados. E aí ele compra o menino, né? Ele compra um quarto de queijo, um pedaço de rapadura e diz que vai passear numa canoa. Se a gente pegar um conto do Guimarães muito mais avançado, quer dizer, 6 anos depois, no Primeiras Histórias, que é o Terceira Margem do Rio, a gente vai ver que a canoa, para ele, simboliza muito essa questão da consciência individual, não é? A canoa, somos nós dentro da canoa, somos nós navegando na vida. Nós tentamos nos guiar pela vida, pelas dificuldades da vida. E aqui o menino diz: vamos passear de canoa. Contrata um garoto também, que era barranqueiro, que era ali do Rio de São Francisco. E ele diz:
um pouquinho mais para baixo. Sentei lá dentro, de pinto em ovo. Ele era o pinto que estava dentro do ovo. Gente, olha só, que separação boba é essa de fazer? Ah, isso aqui é um assunto proibido. Ah, não, isso aqui é um assunto respeitado. É tudo da vida. Faz tudo parte da vida. Não tem nenhuma separação, como vocês vão ver. Bom, então, pinto em ovo significa o quê? Que ele estava para nascer. Ele era um pinto que estava dentro do ovo. Ele ia nascer naquele passeio de canoa. Ele ia descobrir a vida naquele passeio de canoa, que é o que acontece. E aí, o que vai acontecer? Vamos pular mais um pouquinho, página 104, ainda na página 2. Depois do novo Grande Sertão Veredas, o segundo parágrafo, saiba o senhor. Acharam? Saiba o senhor? Saiba o senhor, o de Janeiro é de águas claras e é rio de bichos cágados. Se olhava a lado, se via um vivente desses em cima de pedra, quentando o sol ou nadando descoberto exato. Foi o menino que me mostrou e vai mostrar as flores também. Então o que era o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, que não era um rio largo, que era um rio de águas claras. O que era o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, cujo nome já indica, de janeiro, janeiro é o primeiro mês do ano. O Rio de Janeiro é o rio do início, do princípio, é o rio da infância. Então é aquela infância de Riobaldo, lá no fim do mundo, sendo criado pela sua mãe, não vivendo muito bem, mas também não vivendo muito mal. Essa foto aqui é do Rio São Francisco, com o sol nascendo. Fui eu que tirei. E tem uma canoazinha lá. Então faz de conta que é Riobaldo e o menino estão passeando nessa canoa. Portanto, ele vai sair desse rio, que é um rio que não tem nenhuma ameaça para ele. É um rio tão calmo que tem um cágado lá, paradão, pegando sol. Ou seja, a maior tranquilidade, mas também a maior imobilidade, não é isso? Que o cágado não é um bicho que fica para lá e para cá correndo. Então vocês veem que tem o Rio de Janeiro. E para onde eles vão? Eles vão para o Rio São Francisco, que é o último parágrafo dessa página. Falta pouco.